Olá, alunos. Sou a professora Rosivana, professora de ciências, e o nosso assunto de hoje é sobre o sistema respiratório. Nós vamos estar conhecendo um pouco dos órgãos, das funções deste sistema no ser humano. Então, primeiramente, nós vamos estar respondendo esta perguntinha: por que precisamos de oxigênio? O gás oxigênio está relacionado ao processo de liberação de energia dos nutrientes do corpo humano, né? Então, na nossa aula anterior, nós conseguimos compreender o sistema digestório, né? Que embora a gente esteja estudando separadamente, mas todos os sistemas do corpo humano, eles são integrados, né? Um necessita do outro para o bom funcionamento e equilíbrio das funções vitais do ser humano. Então, nós vimos que através do sistema digestório adquirimos os alimentos e nesses alimentos contém os nutrientes. Então, o oxigênio ele está relacionado ao processo de liberação da energia presente nos alimentos que nós adquirimos. Então, esses alimentos, eles contêm os nutrientes e esses nutrientes vão ser necessários, né, para a produção de energia pelas nossas células. Então, o primeiro processo que ocorre de respiração, né, de liberação de energia, ocorre no interior das nossas células, como a gente já viu anteriormente, em uma organela chamada de mitocôndria, né? Então, no citoplasma das nossas células ocorre uma reação química chamada de respiração celular, onde essa reação química, a glicose, né, obtida da digestão, ela reage com o oxigênio e nesse processo, esse fenômeno, ele vai gerar um gás chamado de gás carbônico que vai ser liberado para a atmosfera, que vai servir para as plantas, para os vegetais realizarem a fotossíntese. Esse processo também vai produzir água e a energia que vai ser responsável da gente realizar todas as nossas atividades diárias, até pensar, andar, correr, falar, todas as atividades diárias do nosso corpo necessitam desta energia que nós adquirimos através deste processo chamado de respiração celular. Então, a respiração ela ocorre em dois níveis: no nível dos pulmões, que nós chamamos de ventilação pulmonar, e no nível das células, que nós chamamos de respiração celular, que eu acabei de falar para vocês. A respiração ou ventilação pulmonar é a entrada e a saída de ar dos pulmões. O oxigênio é levado até os pulmões, onde será distribuído pelo sangue para o corpo todo. Na respiração celular, o oxigênio chega às células e quebra a glicose, que é obtida pela digestão de carboidratos complexos ou ingerida diretamente na alimentação, liberando energia para o organismo. O que vem ser a respiração pulmonar? Na respiração, ocorrem dois movimentos, tipos de movimento: a inspiração e a expiração. Na inspiração, o ar penetra pelo nariz e chega aos pulmões. Na expiração, o ar presente nos pulmões é eliminado para o ambiente externo. Vocês podem estar olhando a composição do ar inspirado e a composição do ar expirado, né? A entrada de ar no organismo e a saída de ar do organismo, a composição, a concentração, né, de cada um deles. Então, à esquerda, a figura está representando as quantidades dos principais gases no ar atmosférico. E à direita, a figura está representando a quantidade de gases no ar expirado. Tá? Observar, né, um pouco sobre essa comparação. Respiração celular. O que é que vem ser? Processo que torna a energia dos alimentos disponível para as células. Ocorre em todas as células do corpo, no interior de organelas chamadas de mitocôndrias. Nesse processo, o gás oxigênio combina-se com a glicose, um carboidrato simples resultante da digestão dos alimentos, e essa combinação libera grandes quantidades de energia, além de formar moléculas de água e de gás carbônico. A energia é usada em diversas atividades das células, como a contração muscular e a produção de substâncias. A água é utilizada pelo organismo
organismo, mas o gás carbônico precisa ser eliminado. O acúmulo de gás carbônico interrompe a respiração celular e pode levar a célula à morte. Então, é por isso que nós eliminamos, né, expiramos o gás carbônico para a atmosfera, para o meio externo, né, justamente por causa dele ser um gás tóxico e pode causar a morte das células. Por isso que nós eliminamos através da respiração pulmonar, pela ventilação pulmonar, para um meio externo, né? Aqui nós temos uma imagem mostrando, né, que nós já estudamos as organelas e aonde ocorre esse processo de respiração celular é na organela chamada de mitocôndria, que está presente no núcleo das nossas células. Vocês podem, né, estar observando, né, aqui na imagem, né, onde ocorre esse processo de respiração celular, né? A membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo, né? A entrada de oxigênio, a entrada de glicose, tá? E a saída de gás carbônico e de água da célula, né? E a produção, a energia fica acumulada para a realização das atividades da célula. Tá? Aqui uma imagem, né, mais detalhes de todo esse processo, né, que a gente acabou de ver, né, a produção, a glicose reagindo com o oxigênio inspirado do ar, a produção de energia e a liberação de gás carbônico e de água. Sistema respiratório. Agora que nós já conhecemos, né, a respiração celular que ocorre no interior das células, nós vamos conhecer um pouco sobre o sistema respiratório, né, esse processo de entrada de oxigênio e saída de gás carbônico do organismo. Então, esse processo ele ocorre com a participação de diversos órgãos, né, fossas nasais ou cavidades nasais, né, presente no nosso organismo, a faringe, a laringe, a traqueia, né, os brônquios e o pulmão direito e o pulmão esquerdo, que também, né, apresentam, né, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. E o músculo diafragma e os músculos intercostais, que também participam desse processo. O sistema respiratório é composto pelas vias respiratórias, por onde o ar passa, e pelos pulmões, por onde ocorrem as trocas gasosas. As vias respiratórias são as fossas nasais ou cavidades nasais, faringe, laringe e traqueia. Os pulmões apresentam brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, como vocês podem estar observando, né, na imagem, a estrutura, como esses órgãos se apresentam. Fossas nasais ou cavidades nasais. Duas cavidades, esquerda e direita, existentes no nariz, separada pelo septo nasal, comunicam-se com o exterior pelas aberturas chamadas narinas e com a faringe pelos coânolos. São revestidos internamente pela mucosa nasal, que contém pelos junto às narinas e fabrica uma secreção viscosa chamada de muco. Os pelos e o muco atuam como filtros, capazes de reter micro-organismos e partículas sólidas que penetram no nariz com o ar. Por isto, é recomendado inspirar pelo nariz e não pela boca, pois este ar é mais limpo, além de ser aquecido e umedecido nas cavidades nasais. Então, essa, né, é a função das nossas cavidades nasais. Só mostrar aqui a imagem, né, com mais detalhe para vocês saberem a localização. Cavidades nasais é a mesma coisa que fossas nasais, né? Pirâmide nasal, a narina, o septo nasal, tá? E as fossas nasais, que tem essa função de limpar, né, aquecer e umedecer o ar. Por isso que é necessário sempre a gente estar respirando pelas narinas e não pela boca. Faringe é um canal comum à digestão e à respiração. No caso da respiração, estabelece a comunicação das cavidades nasais com a faringe. Tubo cartilaginoso na parte anterior do pescoço, que nós chamamos de gogó, que é uma cartilagem da tireoide. Comunica-se com a faringe através da abertura chamada... Tá, só um minutinho aqui para mostrar a imagem para vocês.
tá? A faringe é um canal comum à digestão e à respiração, né? Que estabelece a comunicação com as cavidades nasais e com a laringe. Tá? A laringe é um tubo cartilaginoso na parte anterior do pescoço, que nós chamamos de gogó, aqui vocês podem estar observando, né, que é uma cartilagem da tireoide. Tá? E também, além dessa estrutura, existe também uma outra estrutura que nós chamamos de epiglote. Tá, que comunica-se com a faringe através da abertura chamada glote. Junto dela está a epiglotite, que é uma cartilagem elástica que fecha a entrada da laringe quando engolimos o alimento. Né? Engasgar e tossir são reações do organismo de desobstrução da laringe para só passar o ar. Né? Então, essa estrutura ela tem a função de fechar a passagem para que o alimento não entre para as nossas, né, cavidades nasais, né, e é por onde o ar ele passa. Vocês podem estar observando, né, aqui na imagem com uma melhor nitidez. O bolo alimentar, a passagem dele, faringe e laringe, a epiglotite ela se fecha, né, e o alimento ele passa para o esôfago, não entrando nas nossas cavidades nasais. Tá? Aqui, ó, tá? Mais uma imagem, né? Aqui, ó, da epiglotite, via respiratórias abertas, passagem do ar pela faringe, a desobstrução pela epiglotite. Via respiratórias fechadas, a epiglotite obstruindo a passagem do ar pela faringe, permitindo que o alimento possa ser engolido. Traqueia. É um órgão em forma de tubo cartilaginoso que se bifurca no final, dando origem aos brônquios direito e esquerdo. Os brônquios são bifurcações da traqueia que se subdividem várias vezes no interior dos pulmões, dando origem aos bronquíolos. E os bronquíolos terminam em pequenos sacos agrupados na forma de sacos de uva, os alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas, né, processo também chamado de hematose, que é a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio. Para ser, né, o gás oxigênio vai ser levado pelo sangue até as nossas células e o gás carbônico vai ser eliminado para o meio externo. Vocês podem estar observando aqui, ó, traqueia, laringe, né, os brônquios direito e esquerdo, que nós temos dos pulmões, os bronquíolos e, né, os alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose, que são as trocas gasosas. Aqui também uma outra imagem mais nítida para vocês estarem, né, observando. Traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, né? Aqui vocês estão observando a imagem dos alvéolos, né? Os pulmões direito e esquerdo, mais uma imagem, né? Os alvéolos, tá? Onde ocorre a troca, né, o sangue rico em gás oxigênio, tá? A entrada dele e a saída, né, do sangue rico em gás carbônico, tá? Ocorre justamente nessa estrutura. Então, o sangue pobre em gás oxigênio, tá? E leva o gás rico, né, em gás oxigênio e deixa o gás rico para ser expirado para o meio externo, rico em gás carbônico. Tá? Ocorre nessa estrutura chamada de alvéolos pulmonares. Pulmões, temos dois pulmões, o direito e o esquerdo. São órgãos elásticos que preenchem a maior parte da cavidade torácica, sendo protegido pela caixa torácica, formada por músculos e ossos, e ficam apoiados no músculo chamado diafragma, revestindo os pulmões a uma membrana finíssima chamada de pleura, que confere uma superfície lisa e escorregadia, facilitando a expansão e a retração dos pulmões, né? Que é a imagem dos nossos pulmões, tá? Caixa torácica, onde ele fica alojado, né? A pleura, as partes em que ele é formado, que ele é constituído, o nosso pulmão direito e esquerdo, e entre ele nós encontramos o coração. Tá? Os alvéolos são estruturas
As trocas gasosas nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos são estruturas elásticas formadas por uma membrana fina envolvida por uma rede de vasos capilares sanguíneos, como nós já vimos na imagem. Existem milhões de alvéolos em cada pulmão. Em cada um deles ocorrem as trocas gasosas entre o pulmão e o sangue. Nos alvéolos ocorre uma difusão dos gases por diferença de concentração e, consequentemente, da pressão dos gases. Ou seja, um gás vai de um lugar onde está em maior quantidade de moléculas, mais concentrado, para um outro local onde está em menor quantidade de moléculas, menos concentrado. O sangue que chega aos alvéolos absorve o oxigênio que inspiramos da atmosfera e, ao mesmo tempo, o sangue elimina gás carbônico no interior dos alvéolos. Então, esse gás é então expelido do corpo por meio da expiração. Eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, o oxigênio do ar inspirado passa dos capilares para os alvéolos, para o sangue, combinando-se com a hemoglobina, que é uma proteína presente nos glóbulos vermelhos do sangue, chamadas também de hemácias, que tem a função de transportar o gás oxigênio. O gás carbônico do sangue é proveniente das células de todo o corpo, que a gente viu que ele é produzido na respiração celular, e passa para os alvéolos pulmonares e faz o caminho inverso. Segue pelas vias respiratórias para ser expulso do organismo no momento da expiração. Ou seja, ao mesmo tempo que o oxigênio sai dos alvéolos e entra no sangue, o gás carbônico sai do sangue e entra nos alvéolos, sendo levado para fora do corpo. Essa troca gasosa é chamada de hematose. É justamente o que vocês estão vendo na imagem. Tá? Aqui as trocas gasosas, tá? Justamente todo esse processo que a gente acabou, né, de observar aqui na imagem. Tá? Para que ocorra, né, a entrada e a saída de gás, a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, nós temos os movimentos respiratórios, que é a inspiração e a expiração. Para que isso aconteça, os músculos diafragma e os intercostais, né, eles vão atuar nesse momento. Então, na inspiração, o diafragma se contrai e desce, os músculos intercostais se contraem, as costelas se elevam, o volume da caixa torácica aumenta, o ar entra preenchendo os pulmões. Tá? Justamente esse processo que vocês estão vendo aqui na imagem. Já na expiração, o diafragma ele relaxa e sobe. Os músculos intercostais relaxam, as costelas se abaixam, o volume da caixa torácica diminui e o ar sai, esvaziando os pulmões. Então, aqui vocês podem estar observando os processos de entrada, como é que esse processo, mecanicamente, ele acontece durante a inspiração e durante a expiração para a entrada de oxigênio e saída do gás carbônico. Então, a expirado, olha, as costelas são elevadas e o diafragma ele é abaixado. Aí você consegue, através desse mecanismo, você ingere o gás oxigênio. Na expiração, que é a eliminação do gás carbônico, o movimento de eliminação do gás carbônico, as costelas abaixadas e o diafragma é elevado. E isso ocorre com a atuação dos músculos intercostais e do músculo diafragma, para ocorrer esse processo de inspiração e expiração. Aqui nós temos um resumo da respiração, o ar rico em gás carbônico, a entrada dele, a filtragem pela cavidades nasais, faringe, laringe, a passagem desse ar pelos órgãos, pela faringe, laringe, traqueia e brônquios, quem faz a filtragem é a cavidade nasal. Os pulmões, que vai ocorrer as trocas gasosas, o gás oxigênio vai ser passado para as células para ocorrer a respiração celular, a produção de energia e a saída do gás carbônico, que é resultante do processo da respiração celular. Como é um gás tóxico, ele é eliminado para a atmosfera. Então, resumindo, a nossa respiração, ela acontece mais ou menos esse mecanismo de processo.
Espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco sobre o nosso sistema respiratório e até a próxima aula.